será você no dia de hoje. Tenho certeza que será uma entrevista que vai manter o altíssimo nível das anteriores. Então, vamos começar. Vou fazer agora uma breve introdução sobre a sua ocupação, sobre a sua formação, para a gente começar nossas perguntas, tudo bem? Tudo ótimo. Então, boa noite a todos. Hoje a entrevista é com Miguel Teixeira da Silva, português, radicado no Brasil, nascido em 9 de 2 de 1971, natural de Matosinhos, em Portugal, formado em marketing na Holanda, consultor especializado na área de formatação e expansão de redes de franquia com atuação a nível global, criador do grupo Concept Franchise, será você empresa que ajuda a expandir, consultor especializado na área do mercado nacional e internacional. Você também é fundador da marca Açaí Concept, hoje sinônimo de sucesso empresarial, alagoano mundo afora, com mais de 300 unidades inauguradas em 10 países. Você também é palestrante e consultor do Sebrae, docente do curso de MBA de Empreendedorismo e Gestão na Uninasal. Agora, Miguel, a primeira pergunta que eu te faço: quem é Miguel Teixeira por Miguel Teixeira? Eu sou um imigrante, um português que veio para o Brasil em 2010, deveria ter vindo antes, eu acho, que passou por muitos altos e baixos na vida, como qualquer empreendedor. Sempre trabalhei para mim, prestando serviço para outras empresas, na área de consultoria, expansão. Cara do mundo, cidadão do mundo, uma pessoa que foi acumulando experiência ao longo da vida. Já morei em 6 países diferentes. Então isso me permitiu realmente eu ser uma pessoa que sou hoje. E sou um cara apaixonado pelo Brasil, muito grato a este país, muito grato a Manaus. Foi lá que eu comecei a minha trajetória. Cara de família, 5 filhos, uma pessoa realmente que respira empreendedorismo, respira franchising na veia e que gosta muito de passar um pouco das experiências que tem às outras pessoas, ajudar jovens empreendedores e dizer que acredito muito no Brasil. Acho que o melhor país do mundo, onde existem muitíssimas oportunidades, onde realmente é um país fora do comum em termos de tamanho, pela sua grandiosidade e para quem quer empreender ainda tem muito por fazer. Então, assim, um cara grato à vida, que conquistou mais daquilo que sonhei. Na realidade, depois de muitos momentos da minha vida em que eu realmente passei por muitas dificuldades, hoje eu sou uma pessoa muito grata e realizada. Esse eu acredito que sou eu. Perfeito. E, Miguel, e na época, o que lhe trouxe para o Brasil? Na realidade, eu estou com muita dificuldade aqui, que está a minha, a minha bateria está um pouco baixa. Bem, na realidade, eu recebi um convite em 2010. Eu estava num momento em que a Europa estava parada, um momento em que o empreendedorismo e o franchising, naquela época, a crise europeia era grande, não havia muitas oportunidades. Eu conhecia muito bem o Brasil, era um país que eu vinha há muitos anos de férias, era um país que eu conhecia e era apaixonado. E então eu recebi um convite, na época, em 2010, para criar uma marca na área do ramo da beleza, do segmento da beleza em Manaus. E foi isso que me trouxe ao Brasil, esse convite que eu aceitei. Foi um projeto que durou pouco tempo, mas deu muito certo. Foram 6 meses apenas. E a partir daí começou realmente a minha trajetória e a minha aventura aqui nesta terra. Maravilha. E qual é o segredo do crescimento exponencial do Açaí Concept? O segredo do Açaí Concept, na época, foi um momento, sempre que o Brasil atravessa momentos de turbulência, momentos de crise, como atravessou várias vezes. Isto foi quando nós começamos o Açaí Concept, foi em 2014. Acontece que muitas pessoas que estão inseguras nos seus empregos, que não estão vendo possibilidades de carreiras, essas pessoas acabam que procuram empreender. Muitas por vontade e muitos são empreendedores à força naqueles momentos que realmente o Brasil não passa pelos melhores momentos.
E o Açaí Concept surgiu nessa época com um modelo de negócio no preço certo. Era uma franquia que naquela época custava em torno de 100 mil reais. Era uma franquia bem democrática, na qual agradava muita gente. Então, é um produto que começou naquela época realmente a se popularizar no Brasil, em todo lado. E acho que o segredo da expansão foi quando nasceu o Açaí Concept, eu já tinha muita experiência de franchising, já tinha experiência de açaí, já tinha experiência Então, tinha todos os ingredientes para agradar as pessoas que queriam empreender. Então, fez com que houvesse um crescimento muito, muito, muito rápido naquela época. Então, também já começou tendo todos os detalhes que faziam com que ela pudesse ser sucesso, entendeu? Simples, uma operação muito simples. Eu acho que o segredo de tudo é a simplicidade do negócio. Sensacional. E, Miguel, só para avisar aqui nossos internautas que a gente também está transmitindo a live pelo Facebook. Então, por um acaso você mandar para um amigo que não tem Instagram, mas tem a Facebook, pode avisar que também no Facebook do Foco no Fato a gente também está transmitindo essa maravilhosa live. Então, Miguel, agora eu vou fazer uma pergunta sobre a atualidade, né? Claro que muitos setores tiveram grande percas na pandemia, né? Uns mais, outros menos. Mas como foi a adaptação das suas empresas na pandemia? A pandemia realmente foi um momento de virada no mundo, né, em termos de adaptação. Se você já fosse uma empresa flexível e ágil, você teria mais fácil. Sempre foi uma coisa que também nos pautamos. Porque é uma franquia, porque nós lidamos com muito tipo de pessoas, nós sempre tivemos que nos adaptar muito rapidamente, não quisemos ser bitolados. O meu modelo de negócio nasceu de uma forma e hoje ele já passou por várias mutações. Então, quando surgiu a franquia, a primeira coisa que nós fizemos é realmente custos. Você tem que controlar os seus custos, você tem que se adaptar para que você não sabe o tempo que isso vai durar. Então, para que a empresa ela realmente fique enxuta e você possa se sustentar o máximo do tempo possível no momento de grande incerteza. Segundo, no meu negócio, o fator que foi muito, muito diferente foi realmente o delivery. Nós era um veículo de vendas que nós já tínhamos apostado muito antes da pandemia, já éramos muito fortes no momento da pandemia, antes da pandemia, no delivery. Então, isso veio fazer com que muitos dos nossos franqueados se mantivessem vivos, se mantivessem com as operações, eu não diria muito lucrativas, mas pelo menos sobrevivendo nos momentos de dificuldade, exatamente porque nós preparamos isso antes. Nós já éramos líderes do mercado, inclusive o iFood, na época fomos exclusivos durante 2 ou 3 anos, tinha criado a categoria açaí, que nem existia na época, e nós realmente fomos líderes disparados em todas as plataformas, e isso permitiu que nós dessemos mais ênfase a isso, a esse marketplace e a essa forma de vender, que realmente veio se mostrar a nossa salvação, eu diria, no momento da pandemia. Entendi. E, Miguel, e a pandemia, você fechou mais ou menos quantas unidades do Concept? Cara, eu diria que não chegou uma mão cheia de lojas que fecharam. Eu fechei lojas, muito mais lojas, muito antes da pandemia que durante a pandemia. No período de aprendizado, nós hoje estamos com 330 unidades, eu acho que já fechei umas 30 unidades tranquilamente ao longo do tempo. Mas o que acontece é que no período da pandemia nós já vínhamos com uma cadência no processo nós transferimos as unidades abertas que não performam bem para novos franqueados. Então, esse processo de trespasse, de repasse de unidades que não estão performando, com hoje um suporte que nós temos muito grande ao franqueado, diminuiu a realidade. Alguns franqueados fecharam de forma de suspensa, como houveram bastantes ajudas do governo, como houveram proprietários de locais que entenderam também o momento e isentaram aluguel.
nós isentamos royalties durante um grande período de tempo, também reduzimos a 50% royalties durante um grande período de tempo, fez com que houvesse muito pouco fechamento nesta época. Maravilha. E, Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que houveram ajuda dos governos. Como eu falei, o Açaí Concept está presente em 10 países, né? Sim. Qual foi o país assim, que teve mais subsídio, mais ajuda federal nesse período? Eu diria que o Brasil mesmo. Por muito que se critique este país, ainda foi dos países que mais agiu e que mais apoiou desde o trabalhador, o funcionário, para conseguisse que o empresário conseguisse manter os mesmos nas suas posições, com isenção de impostos e com prorrogação. Eu não sou um cara técnico, não sou um cara de tributos, nem dessa parte fiscal, então essa pergunta não seria muito dirigida a mim, mas sei que o que nós vimos foi que conseguimos parcelar ou então adiar alguns pagamentos, outros foram isentados, e acho que houve uma postura que permitiu com que realmente nós ainda conseguíssemos ficar à tona, né? Perfeito. Fico feliz com a resposta, de saber que o Brasil está, o governo federal brasileiro ajudou, foi um dos países que mais ajudaram, tendo em vista que você atua em países como França, eu vi que inaugurou em Nantes há pouco tempo, né? Nós hoje temos 10 países, temos uns que ainda vão inaugurar, que é o caso da Arábia Saudita, mas hoje temos operações abertas, operando no Canadá, nos Estados Unidos, no Equador, no Chile, na Argentina, no Brasil, em Portugal, na França e na Suíça. Então, nós temos realmente muitas realidades diferentes, copos de açaí sendo vendidos desde R$ 6 até mais de R$ 100, como é o caso da Suíça, onde um copo de açaí tem um valor realmente muito alto pela moeda, com realidades diferentes de custo ocupacional, de tributos sobre funcionários, de custo operacional, mas o que se demonstra é que realmente, mais uma vez, aquilo que eu falo da democraticidade do açaí, que agrada a todos os tipos de pessoas, classe social, é um produto que realmente veio para ficar e passou todas essas barreiras culturais, né? Sensacional. Realmente é uma diferença muito grande, mais barata, mais caro, né? E realmente a Suíça é um país que tem um custo elevadíssimo de vida. Se não for se Zurique não for uma das capitais mais com custo de vida mais alto, tenho certeza que é uma das mais, sem Já, dúvida por nenhuma. exemplo, a entrada do açaí, o imposto sobre o açaí é bem menor do que Portugal, por exemplo, mas já o custo de um funcionário é 4, 5, 6 vezes maior que o funcionário em Portugal. O custo de locação de um imóvel lá é altíssimo. Então, realmente, a carga lá é muito alta e por isso tem que se praticar valores muito altos também do produto. Mas vende muito bem, estamos com 4 operações, é um exemplo, os franqueados são uma filha de suíço e brasileiro, e com uma brasileira, junto com um italiano, que estão fazendo um excelente trabalho. Estamos realmente aí num momento muito bom. Maravilha. E, Miguel, qual a estratégia está sendo utilizada para manter as lojas ativas neste momento? Como foi essa sobrevivência? Para manter as lojas ativas neste momento, cara, agora já estamos, Isso. acho que o pior já passou. Nós estamos num momento em que realmente agora já estamos numa curva ascendente, né? As coisas estão realmente indo de novo para um processo aí de recuperação. Muitos estados já estão abrindo, mas como eu te falei, no período da pandemia foi delivery, e com ações, com parcerias, nós somos a empresa mais parceira de todos as plataformas de delivery. Fizemos campanhas diárias com as plataformas, com o iFood, com o Rappi, com o Uber Eats. Todos os dias temos realmente formação, damos treinamento aos nossos franqueados de como operar, porque realmente tem muita gente que subaproveita essas ferramentas ou acredita que elas são apenas um marketplace para ter a marca exposta e depois aderem a um delivery próprio com motoboys, onde tem uma carga de trabalho muito maior, uma incerteza muito maior. Essas plataformas hoje realmente entregam
muito, agregam muito ao mercado e nós somos parceiros totais dele. Fazemos, às vezes, campanhas incríveis de açaí com realmente um preço muito, muito baixo, em que o nosso franqueado praticamente ele não ganha, mas para agregar novos clientes, para manter o negócio vivo, e realmente isso deu muito, muito certo. Então, nós temos uma ligação muito de perto, de muita proximidade com todas as plataformas hoje. Nós quebramos o nosso contrato com o iFood de exclusividade no ano passado, então aderimos a todas as plataformas, desde algumas plataformas pequenas que funcionam muito no interior do Brasil até as grandes, né? Continuamos com o iFood. E isso é imprescindível, é você se manter no topo do trend dos produtos pedidos, que as suas lojas sejam bem classificadas. Então, quanto mais intimidade o seu franqueado tiver com a plataforma ou as plataformas que ele usa, mais benefícios vai trazer. Então, isso realmente o nosso segredo foi esse. Muito bom. E, Miguel, além do açaí, do frozen, vocês têm trabalhado com uma variedade maior de produtos, como cupuaçu, e uma consideração de sabores, ingredientes de acompanhamento. De Sim. onde surgiram essas ideias? Na realidade, volto àquela questão do não sermos bitolados e sermos flexíveis. Nós começamos como uma franquia de algumas que já existiam, com açaí, alguns acompanhamentos e caldas, com a diferença de ser servido o açaí no copo. E ao longo do tempo, nós vimos a necessidade de que uma franquia monoproduto ela tem muito mais dificuldade em sobreviver. Os franqueados sentem-se limitados, sempre tem uma outra pessoa que não gosta de açaí, uma outra pessoa que tem algum tipo de preconceito em relação ao produto, mesmo sem ter provado. Então, nós começamos a colocar, na fase inicial, as pessoas falavam de um açaí menos doce, colocamos um açaí zero, depois veio a pitaia, que é também um produto altamente natural e também um creme. E começamos a entender que havia margem no mercado, não havia uma marca especialista em cremes tropicais ou cremes brasileiros. Então a gente começou a introduzir o creme de cupuaçu, o creme de pitaia, o creme de golden berry, e a partir daí começamos também a ouvir muitas outras pessoas que adoravam creme de tapioca, creme de leitinho, que já não são produtos de frutas, mas que realmente eles têm uma demanda muito grande até pelo público mais jovem, e que a combinação dava muito certo com o açaí. Então, a partir daí, a gente abriu as porteiras realmente de todos os produtos, entendendo que isso só beneficiava o nosso franqueado. Tudo que nós fazemos no dia a dia na nossa empresa, sempre é pensando no cliente final, que ele tem que gostar e tem que ser um produto preço-qualidade bom para que ele volte à loja, mas pensando em sobreviver e ter longevidade no mercado de franquias, que é um mercado que você pode crescer realmente muito rápido, mas se não tiverem atenção, o lucro do seu franqueado, que o produto chegue para ele em quantidades pequenas, com prazo para pagar, com um armazenamento bom, tudo isso influencia muito na operação. Então foi muita preocupação nessa nossa, ouvir o cliente final que pedia aquele ou outro produto. Não podemos, logicamente, colocar todos os produtos, mas fomos ao longo do tempo abrindo um leque de acompanhamentos, como bis, como M&M's, como paçoca, ou coisas que não tínhamos no início, e cremes que também não tínhamos. Hoje temos um creme que vende, que é campeão, que é o creme de paçoca, e temos açaís, temos um açaí que nós chamamos de green, que é um açaí que ele não tem açúcar e é orgânico para aquelas pessoas mais puristas que gostam de um gosto mais tradicional. Então, no fundo, foi ser democrático. Nós nunca nos posicionamos como sendo uma franquia de classe A ou B, ou então com um produto altamente puro para aquelas pessoas que só gostam daquele açaí com sabor tradicional. Nós queremos ser, no fundo, o McDonald's do açaí, uma empresa democrática que agrada a todo tipo de cliente, e quem pensar realmente em cremes de frutas, pensar na gente. Então foi um pouco com essa linha de raciocínio que nós fomos chegando a esta fórmula, né? Esta composição atual do nosso negócio. Sensacional, Miguel. E falando um pouco de mercado internacional, essa questão do tapioca, leite ninho, a própria paçoca, como a gente sabe, né, que tem brasileiro em qualquer lugar que tu vai, tem brasileiro. Então, acaba sendo muito bom até para os brasileiros que moram fora do país, bem matar um pouco da saudade, entre aspas, né, dos produtos mais locais. Sim.
é muito satisfatório esse fator. Hoje eu realmente me sinto assim, mais da metade de mim brasileiro. Eu estou aqui há 10 anos, meus filhos são daqui, então assim, eu visto muito a bandeira do Brasil, muito a bandeira de Alagoas, por onde eu vou. Foi aqui que eu me estabeleci com a minha família e aqui eu sou realmente muito feliz. Mas esse prazer eu tenho, né? Por exemplo, dar um exemplo de Portugal, que foi o primeiro país onde nós internacionalizamos, e é o meu país, e é o único país que eu tenho uma loja própria fora do Brasil, que é simplesmente uma loja com faturamento espetacular, realmente bate todos os recordes de venda. É ver como que os brasileiros são sempre os primeiros a chegar, são sempre os primeiros a aderir ao negócio, depois vão trazendo os amigos ou as famílias já meias portuguesas, e hoje é um prazer eu chegar na minha loja e ver pouquíssimos brasileiros e ver um público muito vasto de portugueses que hoje descobriram que é o açaí graças ao Açaí Concept. E também ver como as pessoas reinventam o negócio. Por exemplo, o português gosta de comer de talher. Então, o português, hoje, nós servimos as nossas tapiocas acompanhadas de salada num prato, e o português come de faca e garfo a tapioca, a grande maioria. Então, ver como nós hoje na Suíça servimos a tapioca com salmão fumado e açaí com queijo gruyère. Então, essas misturas que foram sendo adaptadas e criadas, continuamos tendo a nossa brasilidade, mas entendendo que os gostos locais são muito importantes. Mas assim, paçoca é campeã aqui na China. Paçoca todo mundo gosta, então paçoca vende muito. E é um produto que nós nem exportamos, já existe lá. A farinha da tapioca já existe em Portugal. Então, realmente, nós fomos encontrando todos esses produtos, a grande maioria, a parte dos cremes e do açaí que nós exportamos, já encontramos localmente. Existe uma dificuldade nos produtos que tenham derivados do leite, de exportar, então nós exportamos sempre o açaí zero e a pitaia, esses são obrigatórios, e fazemos parcerias com algumas indústrias locais para criar alguns cremes localmente devido às dificuldades na exportação. Mas assim, o Brasil é um país muito querido no mundo todo, então onde quer que vamos, em Toronto, numa lojinha pequenininha, numa rua lá, num bairro muito charmoso, ver os brasileiros se unindo e sentir aquele pedacinho de casa chegando lá e realmente sentindo como hoje no Equador ou no Chile, vendo como o nosso produto é sucesso, mesmo na Argentina, com todas as dificuldades do país, políticas, a nossa loja é firme e forte em Buenos Aires. Então isso dá um sentido muito grande de orgulho e saber que no Brasil tem muita, muita coisa boa, né? Realmente, eu concordo com você. O brasileiro deve conhecer mais o Brasil. Eu acho que falta isso um pouco para gente. E é maravilhoso ver você, que é estrangeiro, português, falando desse jeito, bem desse jeito. E, Miguel, já que a gente está falando da questão internacional, das marcas fora do Brasil, das lojas, na verdade, quais foram e quais são os desafios da expansão internacional da marca Açaí Concept? Os desafios é sempre logística, né? Que numa fase inicial é preciso entender as leis locais, a parte fiscal, entender como funciona o franchising de cada país, sempre tentar se consultar com especialistas de cada país para entender que tu vai fazer as coisas de acordo como se faz lá, tu tem a tua identidade, mas não pode querer fazer como se faz aqui. Eu vou dar um exemplo reverso. Tem muitos portugueses ou estrangeiros que chegam ao Brasil e não se dão tão bem e criticam tudo e todos porque estão acostumados a comparar o tempo todo como é na terra deles. É a mesma coisa. A gente não pode chegar aqui e comparar os outros países com o Brasil. Simplesmente quando em Roma faz como os romanos, né? Te adapta, entende como funciona, te assessora bem. Mas o maior desafio é sempre a logística, mas na fase inicial dar a conhecer ao produto, passar aquela primeira barreira que é do desconhecimento. Então as pessoas olham, veem um produto com uma cor peculiar, não está muito dentro do dia a dia de ninguém. As pessoas, graças a Deus, temos a internet que hoje ajuda muito nesse processo, e com quem vai clicar sair hoje no Google vê milhões de depoimentos positivos, milhões de artigos, de pesquisas sobre o quanto o açaí é um produto nutracêutico, com capacidades curativas, capacidades nutritivas incríveis. Então isso ajuda muito. A tendência mundial é realmente a comida saudável, e então isso tem ajudado muito, mas sempre a parte burocrática é aquela que no início te causa
medo. A partir disso vencido, é como qualquer outro local. No nosso caso, a nossa expansão internacional ela foi muito passiva. Nós nunca procuramos realmente clientes fora do Brasil. É sempre parte sempre para aquele brasileiro que conheceu a nossa operação aqui, que gostou do nosso produto, que por algum motivo quer mudar, como o fenômeno de muita gente que foi morar para Miami, o fenômeno de muita gente que foi morar para Portugal, que quer ter um negócio do qual se identifique, e então levou a nossa marca por achar já alguma facilidade, ver que era um produto que comprovadamente já funcionava, que era lucrativo, e é uma operação, como eu falei, realmente muito simples. Então, a gente sempre procura não ser muito, como é que chama, como é que eu poderia dizer, não mudar muito as coisas, não mudar muitas regras, só sabe adaptar à realidade local, mantendo a nossa identidade e também permitindo ao franqueado que ele entenda que tem coisas que lá funcionam e aqui no Brasil não funcionariam. Então tem alguns produtos que a gente permite que eles criem ou adaptem ou introduzam no cardápio, porque vai fazer com que a operação seja um sucesso. Entendi, Miguel. E uma pergunta, dos seus franqueados internacionais, você falou que o seu de Portugal, né, bate recordes atrás de recordes, mas dos seus franqueados internacionais, qual é o país que mais se destaca? Qual é o país que mais consome açaí depois do Brasil? Hoje, eu tenho poucas unidades, mas eu sei que o país que mais consome açaí depois do Brasil é os Estados Unidos, onde tem várias marcas muito bem posicionadas, marcas locais, e hoje, eu tive há pouco tempo, antes da pandemia, na Califórnia, onde tu vai a qualquer café na esquina, tem um bordzinho cá fora dizendo açaí bowls, de todo tipo, com abacate, com a manteiga de amendoim, de todo tipo. Então, realmente, o açaí veio para ficar. É um país onde realmente nós vivemos esse fenômeno há 20, 30 anos no Brasil com o sushi, que ninguém conhecia, e depois com outros produtos que vieram para ficar. E o açaí também percorreu essa linha do tempo. Realmente, quando eu cheguei ao Brasil e trabalhei no início com açaí, havia muita dificuldade de entrar em shoppings, não era muito compreendido, era visto assim como o primo pobre das operações. E hoje, qualquer shopping tem 2, 3, 4 operações. No mundo todo, realmente, é nos Estados Unidos que hoje se vende mais. Portugal é realmente por ter um número muito grande de brasileiros, onde hoje as nossas operações são mais lucrativas fora do Brasil. O exemplo que nos surpreendeu, por exemplo, foi a Suíça, onde nós temos 4 lojas maravilhosas, 2 em Lausanne, 2 em Geneve, fantásticas, lojas lindas com um layout novo que nós agora lançamos, moderno, que estamos até já começando a inaugurar no Brasil, que é um país que nos surpreendeu pelo sucesso, porque é um país frio, com verão curto, com um estilo de vida completamente diferente. Então, hoje a gente realmente acredita que é um país que tem potencial global. Estamos inaugurando a nossa 3ª loja no Chile, a 2ª no Equador. Vou agora ter uma experiência fantástica na Arábia Saudita. Fechamos um contrato de master e queremos nos próximos 4 meses inaugurar a nossa primeira operação. Sabemos que já tem um concorrente lá e que está se dando bem. Então a gente acredita que não tem volta atrás nesse mundo do açaí, que vai conquistar com certeza o mundo. Maravilha, realmente. Isso é muito, muito grande ao seu esforço, né? Mais de 300 lojas, 10 países, indo para a Arábia Saudita, que não deve ser fácil abrir uma loja na Arábia Saudita. Eu não conheço muitas leis locais, mas a gente sabe como é fechado o país, principalmente para Sim. negócio. Então, parabéns. Obrigado. Miguel, a gente estava falando internacional, agora eu quero ir do mercado internacional para o mercado local, daqui de Manaus especificamente. Hoje o Açaí Concept tem quantas unidades em Manaus? Você tem algum plano desenhado para a nossa cidade? Tenho. Logicamente, Manaus sofreu muito, né? Na pandemia, nós tivemos 3 operações. Uma no Manauara, uma no Amazonas Shopping e uma no Vieira Alves, não me lembro qual a rua agora. É a mesma rua do Não, João AgroSense. Valério. João Valério. O que é que João Valério. aconteceu com Manaus? Nós tínhamos uns parceiros em Manaus, que eram uns master locais, umas pessoas que nos ajudavam aí na expansão, mas estavam indo muito bem, mas realmente sentiram muitas dificuldades e sentiram a pressão da pandemia. O Manaus é um exemplo muito bom a dar. Por quê? Mostra realmente a nossa atenção ao cliente, a nossa atenção ao produto e o estudo que a gente faz daquilo que dá ou não certo. O açaí que é vendido em Manaus
não é o mesmo açaí que eu vendo no resto do Brasil. E por quê? Porque o manauara tem um gosto completamente diferente do açaí do que tem o resto do Brasil. Então, no açaí, por exemplo, em Manaus não tem guaraná. O açaí é produzido por um parceiro e concorrente. O Acucesse hoje produz o nosso açaí aí localmente e os nossos cremes. Então, nós entendemos que para funcionar e para entrar no mercado, onde tinha realmente uma marca que está aí há muito tempo, nós resolvemos fazer uma parceria. Então, nos unimos, estamos realmente fazendo uma estratégia de expansão conjunta com o Acucesse, em que a nossa marca se uniu, as nossas operações lá de shopping são Açaí Concept by o Acucesse. Isso trouxe credibilidade, trouxe um produto que o Manauara já conhece, e então acreditamos que é o dividir para multiplicar. Numa cidade onde realmente o consumo é muito alto, também existe a dificuldade de que Manaus tem um açaí muito prostituído, né? Tem açaí de muito valor, muito baixo, mas também de muito fraca qualidade, mas toda a gente toma. Então tem desde aquele cara que vende na esquina um saquinho com açaí, até operações de luxo em shoppings. Então, nós somos atentos a isso. Então, os nossos cremes têm dado muito certo, estamos cada vez mais fortes no delivery, e eu tenho agora um parceiro meu, que é um rapaz que eu conheço há muitos anos, de Manacapuru, que era um camelô em Manacapuru, como eu também já fui, meu amigo, que fui ajudando ele ao longo da vida, trabalhou comigo muito tempo e hoje se especializou, é um grande operador e ele tomou conta hoje da loja da João Valério, está crescendo muito, o nome dele é Léo, não sei se ele está assistindo a live ou não, mas fica gravado para um dia ele assistir, do qual eu me orgulho muito, e ele hoje está realmente fazendo boas parcerias e boas campanhas. A loja da João Valério já é lucrativa hoje e temos realmente planos para expandir para outros bairros, começando sempre com o delivery, pensando sempre nos custos baixos, entendendo o momento atual, mas realmente, cara, Manaus é um lugar onde açaí corre nas veias de todo mundo, né? Se der certo. Isso é bom e é ruim. Bom porque tem muita opção, muita escolha. Bom, não. Ruim porque tem muita opção e muita escolha, então as pessoas podem comer em muitos lugares. Mas é bom porque todo mundo gosta. Então existe um mercado gigante. Então nós agora acredito que saindo desta fase, com certeza vamos abrir mais algumas unidades. Mas o importante é ir passo a passo, estar consolidado. Quanto ao Brasil, só acrescentando essa sua pergunta, não tem melhor país. Assim, não existe para mim, da minha vida, eu morei na Espanha, nos Estados Unidos, morei na Holanda, morei em Cambridge vários anos, tenho lá um filho, moro no Brasil há 10. É um país diferenciado, assim, as oportunidades aqui são imensas, nenhum país que eu conheço você abriria 300 unidades de uma forma tão rápida, as pessoas têm sede por empreender, as pessoas têm sede por conhecimento, e sede por testar novos produtos. Aqui a rejeição é muito mais baixa, as pessoas tentam tudo pelo menos uma vez, sem medo de errar. Então é um país que realmente de tamanho continental, que permite que se façam negócios de uma forma muito rápida. Encontrei gente maravilhosa ao longo do tempo. Aqui tenho franqueados hoje que são irmãos, franqueados que têm 15, 20 unidades, 40 unidades, tenho franqueados que são meus distribuidores e parceiros desde o início. Então isso mostra o quanto este país é fantástico, e quanto ele, e se a gente souber aproveitar, o quanto ele te dá de oportunidades, que em Portugal eu teria no máximo 10, 15 unidades até hoje, comparativamente, se fosse fazer uma trajetória da minha empresa tivesse nascido lá. Então realmente aqui, sabendo aproveitar e entendendo que esse país é gigante, assim, não existe para mim. O nosso foco, o Açaí Concept, ainda passa completamente pelo Brasil, pela nossa expansão aqui. O sonho é chegar a 1.000 unidades. Maravilha, tenho certeza que você chegará logo, logo. Você logo, logo baterá sua meta. Desculpa. E, Miguel, por que você acredita tanto no sistema de franchising? E antes de você responder essa pergunta, eu gostaria que você explicasse para os nossos internautas o que é o sistema de franchising. Certo. Então, o sistema de franchising, começando por aí, ele realmente é um sistema em que alguém tem uma ideia, um empreendedor cria um negócio, testa um negócio, vê que ele é demonstradamente ou comprovadamente lucrativo, após pagar os seus impostos, os seus funcionários, os custos operacionais, e ele deixa um dinheirinho no bolso, aí ele modela esse negócio para que ele tenha um padrão. Padrão operacional, padrão do layout, padrão de marketing, padrão de imagem, padrão de produto, e deixa a operação redonda
para que ela seja fácil de replicar. Então, o franchising nada mais, nada menos é que você passar a receita do bolo para outra pessoa. Se a sua avó fazia um bolo muito bom, que passou a receita para sua mãe, que vai passar para você, e esse bolo foi sempre feito com os mesmos ingredientes, levou uma ou outra alteração, a sua mãe até acrescentou outra coisa que funcionou um pouco melhor. O franchising é isso, você tem uma receita de algo que funciona bem e replica. Então, permite ao empreendedor que não queira criar um negócio do zero, permite ele aprender com os erros dos outros. Então, assim, todos os erros que eu já vi pessoas cometerem antes de mim, eu tentei não cometer, e todos os erros que eu cometo, eu tento que o meu franqueado não passe. Então, a pessoa, na realidade, ela aceita esse desafio, entende que o negócio é dele, o CNPJ é dele, mas o modelo do negócio está seguindo as orientações e a receita de alguém. Umas pessoas têm mais ou menos humildade para entender que isso é positivo. E a partir daí, elas aderem a esse sistema. E por que o sistema é maravilhoso? Porque é um sistema autofinanciável. Eu, Miguel, jamais na minha vida teria 330 lojas. Por exemplo, eu hoje, Miguel, tenho uma loja minha na rede toda. Cheguei a ter 8 ou 9 e vendi todas. Então, não tenho interesse em ter loja. Tenho interesse, sim, em crescer a minha marca, dando a oportunidade aos empreendedores de aderirem a esse sistema. Então, é um sistema que cada um banca a sua operação. Então, para mim, requer muito menos investimento. Eu tenho, sim, investimentos em marketing, em pesquisa de novos produtos, em ter um time, como eu hoje tenho, uma central de compras, um serviço de atendimento ao franqueado, tenho auditorias locais. Então, é por isso que eu acredito que a velocidade que o franchising permite em expandir, nenhum outro modelo de negócio permite com a mesma velocidade. Então, assim, ele, na realidade, elimina muitos dos complicadores para o empresário. Ele faz com que o franqueador pense e ele replica. Eu vou dar um exemplo muito legal. Eu tenho um franqueado master, que ele tem os direitos da minha marca em São Paulo. O nome dele é Alberto Oyama, é diretor da ABF, de multifranqueados, uma sumidade, um cara realmente fantástico, com um exemplo, é franqueado da L'Occitane, da Mr. Cat, e hoje com 40 unidades a Sai Concept. Eu perguntei para ele, disse, Alberto, cara, tu tem todo conhecimento, tem grana, tem know-how, por que é que tu não montou a tua própria marca e veio atrás de mim para eu ser teu parceiro no negócio? Eu disse, porque eu não quero pensar, eu não quero ser você. Eu quero operar, eu quero fazer aquilo que eu sei fazer bem, que é encontrar bons pontos, treinar bons funcionários e vender um bom produto. Eu deixo a dor de cabeça de lidar com a indústria, de tudo isso, para você. Então, eu acreditei no seu sistema. E isso é a forma mais pura do franchising. A pessoa entender que, às vezes, não vale a pena inventar a roda e sim melhorar aquilo que já existe. Então, eu vejo o sistema de franchising como o melhor método do planeta para expandir. Não é à toa que se as empresas fecham, quem menos fecha é franchise, e não é à toa que o sistema de marcas que são franquias cada vez está mais difundido pelo planeta, não é? São as que mais sobrevivem, exatamente porque elimina esses erros das pessoas anteriores. Fantástico, Miguel. E deixa eu lhe perguntar, e aquele empresário que quer expandir seus negócios e pensa no modelo de franquias? Como que ele faz para tratar com a sua empresa? Tem algum pré-requisito básico para isso? Tem. É que a operação dele seja lucrativa. O primeiro requisito é que ele esteja consolidado, que entenda o negócio dele bem e que o negócio dele, como eu falo, não é aquele negócio que o cara, mas eu não coloco tudo por dentro. Tem que pagar os impostos e pagar os funcionários, ter todo mundo de carteira assinada, pagar o aluguel e sobra uma grana no bolso. Se isso realmente dá certo, então a partir daí a gente conversa. E o que é que eu ajudo? Não tem nenhum pré-requisito, desde que seja um produto realmente que tenha alguma peculiaridade incrível, que seja muito difícil de encontrar ou a logística seja impossível, a partir a priori tudo pode virar franquia, desde serviços a produtos a quase tudo. Então eu estudo em conjunto com o franqueador, o potencial franqueador, o negócio dele, os gargalos da logística, da operação, se realmente precisa de uma mão de obra extremamente qualificada, o que inviabiliza alguns negócios ou então dificulta a velocidade da expansão. Por isso é sempre que o ideal que sejam negócios mais simples. E a partir daí, realmente, se o negócio tiver pernas para andar, se for viável, nós vamos com esse franqueador analisar desde o perfil
do layout do negócio, o perfil do marketing do negócio, a parte burocrática. Eu tenho uma parceria com um time jurídico muito bom que está comigo desde o início, lá quando eu montei a empresa em 2014, que eles assessoram o franqueado em todo o processo da criação da COF, do contrato, seguindo todas as regras da ABF, o pré-contrato, toda essa análise que a gente faz do negócio, homologar fornecedores, porque muitas vezes eu tenho um negócio de sucesso aí em Manaus, que ele cria e deu muito certo, mas quando quer ir para fora, os fornecedores não têm essa capacidade de realmente, eles não têm a capacidade realmente deles levarem isso, porque então, unir isso foi uma coisa que eu fiz desde muito certo. Eu me uni a parceiros muito bons, de uma dimensão muito grande, que me permitissem ter paz desde o início. Então, a indústria na qual eu estou ligada desde a primeira compra de açaí até hoje, ou a pessoa que cuida de todo a formatação das minhas unidades, a construção das lojas, é o mesmo até hoje, que tem capacidade até internacional. Fomos crescendo juntos até hoje, virou também franqueado. Então, nós fazemos essa análise com os franqueados para que eles tenham bons parceiros, um bom modelo de negócio, um bom sistema informático, e a partir daí damos essa consultoria para que eles se transformem numa franquia. Logicamente, não há, por muito que você tenha as coisas perfeitas no papel, é preciso executar, vão haver gargalos, vão haver dificuldades, vão haver erros, mas muitas vezes é melhor feito que bem feito, e você no caminho vai se acertando. Uma empresa é um ser vivo, ela não tem sempre o mesmo comportamento, ela se comporta de forma... E você tem que estar preparado para ajudá-la a caminhar e conduzi-la num caminho que seja muito bom, né? E é por aí. Então, as pessoas, eu faço isso, foi aí que eu comecei a minha carreira como consultor de franchise, foi isso que eu comecei fazendo. Já tinha tido em Portugal uma franquia minha, que eram os bares, café, restaurantes marroquino, que eu cheguei a ter 14 unidades dessa marca, pois na época foi muito difícil, momentos difíceis, fechou. Mas hoje, com o sucesso do meu negócio, e eu pude regressar às origens daquilo que eu fazia, então eu ajudo várias marcas. Eu tenho mais 4 marcas hoje das quais eu sou sócio, que é a Nuts, que é uma empresa de Nutella, de crepes e waffles de Nutella, que já tem em Manaus também. Tenho a Oliva, que é de comida saudável, que estamos começando agora, temos 3 unidades próprias, vamos começar agora com força a expandir. Tem o All Dog do Careca, que é um hot dog muito popular, que começa R$ 9,99 com uma bebida para um público mais B, C, D, que vamos realmente também explodir aí no Brasil. Então, e o Açaí Concept. E além disso, acessório, muitas outras marcas estão aqui, algumas pessoas nos assistindo, como por exemplo o Bruno do Canudos Artesanais, que é uma empresa que abrimos agora em Paraupebas, uma unidade que é aqui de Maceió, que faz aquele canudinho das festas da avó, que era um produto que ele criou maior, então recheia tipo temaki. Então, nós assessoramos muitas empresas de muitos tipos e é um prazer ver como o sonho dos empreendedores virar realidade, né? Ver como eles, também como eu, vêm do nada, acreditam no seu sonho. Porque ser empresário é isso, né? Você viver o seu sonho e acreditar aí que ele tem possibilidade. Mas é um processo hoje que está muito bem formatado. Nós vemos isso com desafio, mas de uma forma muito simples, e que realmente acreditamos que não existe outro caminho melhor para a expansão, né? Maravilha. E Miguel, que conselhos você pode dar para quem quer empreender hoje, uma época tão difícil que nós estamos vivendo? Quais são os conselhos que você daria para um jovem empreendedor? Empreender é algo que, quando a gente é mordido pelo bichinho do empreendedorismo, já não consegue imaginar trabalhando para mais ninguém. Quando você empreende e realmente é aquilo que eu falei anterior, você está vivendo o seu próprio sonho. Só está construindo um caminho seu. Então, os conselhos são, primeiro, tentar encontrar alguma coisa que você se destaca, alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você acredite, que você se identifique, porque é importante. Também não precisa de ser completamente apaixonado por exatamente pela coisa, porque muitas vezes o objetivo é ganhar dinheiro, então você realmente tem que se tornar o melhor que você possa nessa atividade. É entender que você tem que procurar um diferencial. Não existe hoje fazer mais do mesmo e você abrir uma portinha e esperar que o cliente chegue. Hoje os desafios são maiores. Estude o mercado, estude os seus concorrentes, estude como é que os outros que têm sucesso estão fazendo
e esteja preparado para uma vida de dificuldades. Ser empreendedor é estar ligado 24 horas, 7 dias por semana e trabalhar incessantemente para que a sua empresa se consolide. Então, o início é muito difícil, principalmente para quem começa sem capital, mas hoje em dia o Brasil é um exemplo de um país maravilhoso. Eu sou um exemplo disso. Eu vim para o Brasil sem nada, com muitas dificuldades, e aos poucos fui conquistando o meu mercado, sempre pela minha competência. Então, estude, se informe, entenda os seus concorrentes e pense sempre que quem manda no seu negócio é o seu cliente. Então, entenda que é ele que você tem que agradar. Faça de tudo. Desde, por exemplo, nós começamos há 5, 6 anos atrás com um fenômeno que hoje está muito difundido no Brasil, chegou a ser até matéria na Globo, em que nós começamos com notinhas escritas, manuscritas, na nossa sacola de delivery. Então, os funcionários mandavam uma mensagem com um desejo, com um pensamento. Isso foi matéria na Globo, porque houve uma menina em Brasília, com um franqueado nosso, que disse que aquela mensagem impediu de se suicidar naquela época, que lhe tocou profundamente no coração. Então, esse diferencial, que foi uma iniciativa do meu franqueado, não foi minha, de Brasília, fez com que se tornasse popular. Hoje, todos os nossos franqueados, eu vejo muitos concorrentes, muitas outras empresas fazendo, que nem sonham, foi por osmose, não sonham que veio da gente ou aquela ação daquele franqueado, mas que foi um diferencial. Então, você tenta entregar um pouco a mais, uma embalagem mais bonita, um serviço mais completo, entender que realmente hoje as pessoas querem praticidade e simplicidade. Então, você não precisa ter uma grande estrutura, precisa sim ter muita paixão para aquilo que faz, se dedicar ao máximo e estar sempre a ver formas de preço, qualidade, seja certo. Muitas vezes o preço não é o que conta, a experiência é o que conta. Então, quanto mais você focar que o seu cliente tenha uma excelente experiência no processo, mais sucesso você deverá ter. Logicamente, 2 empresas com a mesma receita do bolo, em 2 locais diferentes, não são garantia que vão dar certo. Exigem muitos outros fatores. Então, para quem está a começar, tem que entender esses fatores, como nós entendemos, por exemplo, o caso de Manaus. Se eu levasse o açaí que eu vendo hoje no resto do Brasil para Manaus, ninguém ia gostar. Então, tem que estar atento ao mercado. Mas é um momento mais difícil. Hoje tem cada vez mais pessoas fazendo as mesmas coisas, mas ainda assim, num país como o Brasil, não deve haver lugar melhor para as pessoas começarem a aprender. E não sou só eu, são milhares e milhares e milhares de histórias no Brasil de pessoas que vieram sem nada, que começaram sem nada e que hoje têm grandes empresas, muito sucesso, são operações gigantes. Então, é aproveitar essa onda, ver onde é que tem oportunidades e agarrá-las. E não ter medo de errar. Sobretudo, não ter medo de errar. Porque quem entra com medo de errar, cara, no final de contas você perde uma grana, vai outra vez, começa de novo. Porque quem começa e planeja e faz muita planilha, muita coisa, acaba que depois quebra a cara porque perde tempo. Então, cara, é ir fazer, não tem que ter medo. Sensacional, Miguel. Obrigado por essa consultoria grátis, né, que você deu aqui para os nossos internautas. Agora, deixa eu lhe perguntar: você acha que ter experiência em outros países traz uma vantagem competitiva pensando no mercado brasileiro? Como é que é essa logística? Tem sim, tem sim. Eu acho que a nível pessoal, o fato de eu ter sido um cara que eu era meio a ovelha negra da família, que saí de casa cedo, fui estudar para a Holanda, fui morar para a Espanha, sempre me banquei quando eu era moleque. Meus pais não me davam o dinheiro que eu queria, eu ia para a Espanha, para aquela região da Costa Brava, ali perto de Barcelona, trabalhei como garçom, me banquei também na Holanda, sempre trabalhando em restaurantes, não tive medo de lavar pratos, fazer o que fosse. Essa experiência de ver muito tipo de culturas diferentes, de pessoas com comportamentos diferentes, de entender que o mundo não é só aquela minha cidadezinha ali, Matosinhos, perto do Porto, com as pessoas que eu convivia na minha adolescência ou na minha infância, ver que existe um mundão muito maior, comportamentos, formas de pensar, ideias. Então, isso me deu, como ser humano, uma bagagem muito maior para empreender. Então, essa minha forma de encarar, de entender, por exemplo, aqui no Brasil, eu me dei bem porque eu não quis mudar nada. Eu não vim aqui comparar o Brasil com nada. Eu vim aqui para me adaptar ao Brasil que existe,
dar a minha contribuição pelo que ele seja um pouco melhor, entender que eu posso fazer talvez o meu negócio um pouco com mais rigor, com mais generosidade, ser humilde para aprender, não ter arrogância para achar que sou eu que sei tudo, me unir a pessoas boas, dar a oportunidade de ver os outros ganharem dinheiro junto comigo. Então, essa minha parte de internacional fez com que realmente eu tivesse uma visão de mundo. E isso sim, nós temos uma empresa muito humanizada, um jeito de trabalhar muito diferente, tratar as pessoas realmente que colaboram com a gente com respeito. Tenho muitos franqueados, alguns aqui que hoje são franqueadores também, colaboradores que eram atendentes de loja e hoje são gerentes de operações internacionais. Então, essa forma de eu ver que todo mundo tem direito a ter uma oportunidade na vida, todo mundo tem direito a crescer e dividir para multiplicar. Eu acho que o fato de eu ter sido uma pessoa do mundo com uma cabeça muito aberta me permitiu realmente estar muito preparado para o mercado brasileiro, que realmente não é um mercado para amadores, não é um mercado para qualquer um. É um país com uma dimensão gigante, que tem desafios logísticos imensos. Então, acho que isso me deu, sim, uma vantagem competitiva em relação a muitos dos meus concorrentes, que eu estou ligado, eu estou atento e entendo que eu não posso chegar aqui, como muitos cases vocês conhecem, de marcas brasileiras que foram para Miami, na época do auge de Miami, e quebraram todas. Eu não posso entender que lá é o Brasil, só porque tem muitos brasileiros. Eu tenho que ir lá trabalhar para os americanos, então tenho que entender. E essa forma de raciocínio, às vezes, perder essa vaidade, perder esse ego de achar que o negócio é meu, eu é que sei, e o negócio não é meu, ele é dos meus clientes, é dos meus franqueados, eu só dou algumas diretrizes. O fato de realmente eu ter apanhado muito e ter começado muito de baixo na minha vida, acho que me ajudou muito, sim, essa visão. Entendi. Maravilha. Miguel, você falou muito sobre o sistema de delivery. Você Sim, acredita que o delivery é o futuro? Meu pai vive dizendo que o delivery é o grande garçom do varejo. O que que você tem a dizer sobre isso? absolutamente, concordo perfeitamente. Antes de mais, queria mandar um abraço para o seu pai, e conheço o seu pai já há uns anos, admiro ele também, somos parceiros, gosto muito dele, acho que é um cara, um homem correto, um exemplo de família, uma pessoa que eu cheguei a olhar no passado e me espelhar, embora eu não saiba disso, mas assim, pelo amor que ele tem aos filhos, pelo orgulho com que ele mostra a você e a sua irmã e a união que ele tem com a sua mãe, então acho isso demais. Queria agradecer também o convite, não está no momento ainda, mas aproveitar já esta deixa. Dizer também que sou muito grato a Manaus, que eu comecei a minha vida aí, empresarial, e daí eu vim para morar para cá. Assim, meus filhos nasceram em Manaus, aqui atrás tem um quadro que representa os quadros, as canoas com açaí, devo tudo ao açaí. Volto de vez em quando, tenho bons amigos aí. Tenho muitos colaboradores aqui morando comigo em Maceió, que são ou do Amazonas, ou do Pará, ou do Rondônia. E respondendo à sua pergunta do delivery, sem dúvida, sem dúvida. É tal coisa, eles não inventaram a roda, mas eles facilitaram, eles criaram um facilitador para o cliente. Então, hoje, antigamente você tinha um fator complicador de ligar por telefone, de fazer isto. Hoje, o empresário ele já tinha aquele processo de ter não sei quantos motoboys parados na porta, não sei quantas carteiras assinadas. Hoje, as plataformas de delivery, elas criaram um facilitador para o cliente, um facilitador para o empresário, e não tem volta atrás. As pessoas cada vez mais têm vontade de ficar em casa, da comunidade, que dois ou três cliques pedirem a sua feira em casa, ou qualquer produto, ou a sua comida. Então, a Amazon nos Estados Unidos detectou isso há muito tempo e hoje transformou no monstro que é. Então, o delivery é, sem dúvida, o mercado livre no Brasil cada vez está crescendo muito com isso. E não tem nada como chegar a casa, a vida moderna, muitas pessoas têm essa vontade muito rápido de comer, não existe mais aquela família que o pessoal chega, vai cozinhar e tal. É muito engraçado, eu vi há pouco tempo uns apartamentos novos, uns lançamentos de uns empreendimentos aqui em Maceió, em que já tem uma área própria, perto da portaria, para delivery, em que o motoboy chega, tem a sua área de chegada, de espera, de higienização, de entrega do produto. Então, até os construtores já estão atentos a esse fenômeno. Então, assim, não tem caminho reverso. É realmente que as empresas de hoje, principalmente no ramo da alimentação, que não se conseguirem adaptar, estão abdicando de uma parte muito grande, talvez de 30% a 40%,
da sua venda. Inclusivamente, algumas 100%. Hoje eu tenho algumas franquias que eu já formatei, que é o caso, por exemplo, da Smash Burger, que são 100% Dark Kitchen. Então, não existe mais frente de loja. São operações enxutas, com um custo muito menor, e as pessoas vivem exclusivamente do telefone e das plataformas de delivery. Então, acho que pode complementar, sim, o empresário com um delivery próprio, com um número forte, um WhatsApp, mas é o caminho. É o caminho. É sensacional, Miguel. Miguel, eu gostaria de lhe propor a seguinte questão. Nós estamos chegando a 57 minutos de entrevista. O Instagram, ele limita a 1 hora as lives de forma ininterrupta. Sim. Para que não ocorra o inconveniente de o Instagram cortar no meio de uma fala sua, eu gostaria de propor de finalizar essa sessão, retomar uma nova em 30 segundos, para a gente ir para a reta final da nossa entrevista, que está sendo sensacional. Tá bom. Tudo bem? Tranquilo, sem problema. Então, até daqui a 30 segundos, então. Tá bom. O negócio. O que exatamente é feito na implantação de uma nova loja? Não entendi muito bem a pergunta. Essa pergunta é dirigida a mim, pessoalmente, ou à minha empresa? Numa nova loja ou numa nova marca? Eu não entendi, desculpa. Não, qual o papel hoje da Senhor Franquia na construção de um novo negócio? Ah, certo. O Senhor Franquia é o meu personagem nas redes sociais. A minha empresa é a Grupo Concept Franchise, que faz na construção... são vários papéis. Eu posso me tornar apenas um consultor e dou apoio às pessoas que têm o desejo de criar uma franquia e toda aquela parte de consultoria que nós já falamos antes, desde jurídica, a de marketing, a consultoria de operacional, entender quais são os gargalos da empresa do cara e realmente fazer com que o negócio fique mais redondo e que o próprio fundador do negócio, ele entenda o seu negócio de cabo a rabo, ele entenda o seu negócio muito mais na profundidade, porque tem muita gente que tem um negócio muito bom, mas não entende do negócio, não sabe qual é o ticket médio do negócio, não sabe quais são os gargalos, não seria ele criou um negócio ali meio que aos trancos e barrancos, acabou que deu certo, mas não tem um conhecimento técnico ou tributário do negócio dele. Então, esse é um papel importante. E outros negócios, eu vejo tanto potencial nele que eu acabo me tornando sócio. Pessoas que até me convidam, eu realmente acredito no projeto. E hoje tem um exemplo, tem um negócio que não tem a ver com franquias, mas de duas irmãs que criaram uma lancheira escolar numa época de dificuldades pessoais e que se tornou hoje um grande negócio, onde nós temos as maiores escolas aqui do estado, onde nós assumimos as cantinas, criamos umas cantinas de comida saudável para as crianças, já recebemos vários prémios e várias nomeações pelo modelo do negócio tão diferente que nós temos hoje, que permite que as crianças tenham uma alimentação muito maior, sem refrigerantes, sem frituras, mas ainda com uma comida altamente saudável. E repare nas mudanças e como a coisa se torna um ser vivo. Hoje, pelas escolas estarem passando um momento de dificuldade e as escolas estarem a passar por um momento em que as crianças têm aulas online e têm muito menos alunos, nós aproveitamos a estrutura das cantinas dentro da escola e criamos dark kitchens. Então, nós hoje vendemos pizzas, vendemos sanduíches e criamos 3 marcas diferentes que entraram dentro das cantinas e à noite os motoboys estão na porta da escola fazendo entregas. Então, na realidade, o meu papel como Grupo Concept Franchising é assessorar empresários que não têm a mesma experiência que eu tenho neste mundo para se tornarem franquias saudáveis e lucrativas, ou mesmo para lhes dizer que não é o caminho. Por exemplo, eu tenho umas meninas daqui de uma empresa muito legal, que elas, de churros, que chama Churris, 2 sócias, que elas vieram falar comigo há 3 ou 4 anos atrás. Elas tinham apenas um carrinho, era diferenciado, a embalagem era bacana, o negócio é muito bom, é lucrativo, mas elas eram muito embrionárias, muito pequenas. E agora estamos partindo realmente para juntos caminharmos numa nova etapa. Conversei com elas ontem à noite e vamos marcar mais reuniões. Então, todo tem um processo de orientação
que graças a Deus, pela minha experiência que eu tive em Portugal anterior, trabalhando com muitas empresas e muitas aqui também no Brasil, a gente vai aprendendo um pouquinho de um pouquinho do outro. Então, meu papel, no fundo, é de um consultor, na verdadeira essência da palavra, né? Sensacional, Miguel. O Fred Mello, né, que é conhecido também como meu pai, ele botou a seguinte mensagem aqui na caixa de mensagens. Miguel está dando uma aula de como empreender. E, acima de tudo, é um ser humano diferenciado, exemplar. Muito obrigado. Teu pai sabe que gosto dele. Passamos vários momentos diferentes da minha vida e da dele, mas sempre teve um comportamento comigo exemplar, sempre me tratou com todo respeito e carinho, e eu devo isso a ele. Já fomos parceiros, hoje sou entrevistado seu, já fomos concorrentes, e ele sempre teve uma postura para mim, comigo, de me mostra quem ele é. Então isso não precisa de muitas palavras, as pessoas se conhecem, assim, às vezes num olhar, num sentimento, tu sabes quem é de verdade. Então isso eu tenho carinho. Lembro perfeitamente que numa fase da minha vida, acho que a tua mãe também está aí na live, eu estava num momento que eu Fala que tinha dentro vindo, do compromisso agora. e eu tinha vivido um momento muito difícil na minha vida. Eu vou falar uma coisa para eles que eles não nem sonham. Eu, quando cheguei ao Brasil, realmente tive um primeiro projeto que deu certo, mas por motivos pessoais depois ela acabou parando, e eu fiquei numa situação muito difícil. Tinha R$ 3.000 no bolso, não tinha para onde correr, e o meu visto estava perto de expirar, e eu acabei indo para Manacapuru, e lá eu sobrevivi. Fiz de tudo, fui camelô, fiz de tudo, naquela fase estava altamente deprimido, e foi um dia que eu entrei na igreja Nossa Senhora da Nazaré, lá em Manacapuru, que fiz um pedido, não sei o quão religiosas as pessoas ou não são, mas é uma experiência pessoal, e pedi ajuda, me entreguei verdadeiramente a Deus nesse dia, e realmente a partir desse dia as coisas começaram a caminhar. Conheci uma menina lá em Manacapuru, que se tornou uma das minhas melhores amigas, que hoje ela é engenheira de alimentos, trabalha com o Francisco do AgroSesc, com o Chiquito, e aí tudo mudou na minha vida. Comecei a entrar no mundo do açaí, na, numa empresa na altura que era de Pernambuco, mas estava alocada lá em Manacapuru, e realmente Deus me abriu uma porta muito grande, mas eu tinha passado por extrema dificuldade, dormia num kitnet, sem móveis, e a primeira vez que eu jantei fora, depois de 1 ano e pouco vivendo em extrema dificuldade, foi com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio Marcelo e a esposa, que eles me levaram para comer sushi lá em Manaus, e eles nem sonhavam. Para mim aquele era um momento altamente especial hoje, que é uma coisa altamente banal, que a gente não valoriza, mas eu estava vivendo um momento que aquela noite me aliviou, me fez sentir um pouquinho mais humano, um pouquinho mais normal de muita coisa que eu estava passando naquela fase da minha vida, que não era quem eu sou, não me representava, mas era a situação que eu estava, porque realmente foi uma situação difícil. Então eu sou a prova viva que, se você for competente naquilo que faz, se você tiver conhecimento e você tiver vontade, como eu falei, de R$ 3.000 em 2011 a uma empresa hoje com 330 lojas em 10 países, e fiz isso nas minhas costas. Então, assim, logicamente com a ajuda de muita gente. Então, isso mostra que o Brasil tem caminho, né? Tem um país fantástico. Eu nem sei mais qual era a pergunta, cara. Me perdi, me desculpa. É, eu confesso que Tá, não, tu falou do teu pai, tu falou do teu pai. é verdade, um comentário. Eu também confesso que história sensacional, Miguel. Parabéns. Realmente é uma história de superação maravilhosa. Minha mãe já está escrevendo aqui. Você é especial. Venceu graças a ele e a você. Ele com E maiúsculo, mencionando a Deus, claro. E graças a você. Parabéns, Miguel. De verdade. Obrigado. Tranquilo, fica à vontade aí. E, Miguel, eu quero lhe perguntar o seguinte: quem são hoje os grandes parceiros do Açaí Concept? Grandes parceiros? É, Ah, ah, os meus franqueados, sem dúvida, os meus sócios,
e os meus fornecedores homologados. Sem eles a coisa não roda. Então, a Frutti, que é a maior indústria de açaí do Brasil, onde produz o meu açaí com a minha formulação, com o meu produto, com a minha embalagem, segundo as minhas exigências. Então, esse foi um parceiro que eu tenho desde o primeiro dia, porque eu me preocupei muito com os gargalos logísticos do Brasil. O Ferrato, que é um cara que faz todas as minhas operações virarem realidade, quiosque, container, tudo que eu crio desafios para ele, ele produz. Só um segundinho. Maga. Aí esse é um cara que começou comigo, crescemos juntos. Hoje ele é meu franqueado, tem um galpão gigante em São José do Rio Preto, e ele inaugura as minhas lojas onde eu quiser, no mundo todo. Um cara que crescemos juntos. O meu advogado, que está comigo desde o início, o Leonardo Pascoalão, antigamente estava com o Luiz, e hoje ele está com a gente, criou uma empresa também, tem um escritório maior. Então, assim, os meus parceiros no processo, eu sou muito fiel às pessoas que me ajudaram a construir tudo isso. Os meus colaboradores, hoje eu tenho, por exemplo, um cara, o Levi, que era um fisioterapeuta aí de Manaus. Hoje é o meu gerente operacional, um cara que foi se enriquecendo do conhecimento para hoje é o líder aí das plataformas. Então, e os franqueados, cara? Os franqueados, sem eles não dá rock. Tu tem que ter os caras do teu lado e tem que entender que os franqueados são peças-chave no teu negócio. Então, tem que tratá-los com respeito, tem que recebê-los, tem que dar condições para que eles ganhem dinheiro também, e eles, ao longo do tempo, alguns com mais maturidade entendem as dificuldades do negócio, outros exigem muito sem realmente ter condições para exigir, mas a gente tem que entender que são pessoas que estão depositando a confiança delas no teu negócio, que estão depositando muitos deles as poupanças que têm. Mas, cara, eu tenho exemplos fantásticos. Eu tenho franqueados que eram enfermeiro, tinha um salário normal, e hoje o cara tem 15 unidades, é meu distribuidor e ganha muita grana e tá, veste mais a camisa da Açaí Concept que eu, defende, já me ajudou com outros negócios. Mas assim, tu vê que realmente isto, o alcance é muito grande, mas é o respeito ao próximo. Assim, não posso mencionar ninguém em particular, mas acho que realmente os teus parceiros que te ajudam a construir um negócio contigo, os teus colaboradores que tu tens que incentivar sempre a crescer contigo, valorizá-los, a que eles cresçam cada vez mais, e o teu franqueado. Então, esse é o segredo do sucesso, não tem outra. Sensacional, Miguel. Miguel, eu gostaria agora de virar um pouquinho a chave na nossa entrevista, para a gente Diga. falar um pouco de segurança jurídica. Hoje, na legislação brasileira, hoje a legislação brasileira contempla algum modelo de franquia a franqueado e Tem. franqueado, perdão? Existe alguma regulamentação própria para esta relação? Eu não sou o cara certo para falar disso, porque eu tenho um time jurídico muito bom por trás de mim que me alerta de tudo isso. Mas sim, existe. O Brasil, na realidade, é um país com um modelo de legislação para o franchising muito avançado. Por exemplo, Portugal não tem um modelo de legislação específico para o franchising. O Brasil está muito ligado à Associação Brasileira de Franchising, fez um grande trabalho para cada vez dar mais credibilidade ao nosso setor, cada vez ele tenha mais influência, e realmente existem muitos quesitos jurídicos que são importantíssimos. Muitas pessoas entram no negócio e fazem contratos, fazem contratos mal feitos, fazem coisas que no futuro vão se arrepender. Eu também já fiz algumas coisas nesse sentido que depois não deram muito certo em termos de parte burocrática. Então é muito importante estar muito bem assessorado, e realmente sim, o Brasil tem uma legislação própria específica, é um setor altamente regulamentado, existem precedentes jurídicos de muitas outras coisas. Então, tanto o franqueador tem que se comportar muito bem, como o franqueado também se deve comportar bem, porque senão existem com certeza consequências e penalidades para ambos. Mas é um setor muito promissor. Sensacional. Miguel, existe algum risco dessa relação ser vista pela justiça como empregador e empregado e assim gerar ações trabalhistas? Não, não, porque isso já está realmente muito definido em termos da legislação, de qual o papel do franqueador e qual o papel do franqueado, e saber que ali não há um vínculo, assim, um vínculo de cedência de know-how, cedência de conhecimento, uso de marca,
mas não há realmente um vínculo. A lógica, como eu te falei, não sou um especialista jurídico, podem haver exceções, eu posso estar a falar aqui uma grande besteira, mas no que me concerne a minha empresa, nunca tivemos nada. Existe, como é que chama, algumas coisas que é solidário e tal, de um funcionário querer colocar também a franqueadora na justiça, mas isso realmente não procede, assim, que eu tenha conhecimento, não, está muito bem definido quais são os papéis. Maravilha. Miguel, a gente nós somos um blog que abordamos todos os tipos de assunto. Tanto que eu já fiz entrevista com advogados, empresários, médicos, mas nosso foco é política. E Sim. para a gente não deixar de abordar esses assuntos, principalmente os mais pertinentes, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você relacionadas ao nosso atual cenário. O STF tornou o Lula, o ex-presidente, também ex-presidiário e ex-condenado, elegível. Portanto, tudo indica que será o adversário do atual presidente Bolsonaro em 2022. Sim. Na opinião do português mais brasileiro que existe no momento, quem ganha, Bolsonaro ou Lula? Para mim, ganha Bolsonaro sem dúvida nenhuma de levada, porque o brasileiro não é besta e o povo acordou. Então, acredito que eu posso. Sei que opiniões políticas em público são complicadas, mas eu não tenho medo de expressar aquilo que eu sinto. O Brasil que eu conheci quando eu cheguei e o Brasil que eu conheço hoje é uma realidade completamente diferente. Então, vejo que acho que o povo não vai permitir que se crie realmente uma justiça. Não há mais, as pessoas entendem mais que essa possibilidade do assistencialismo, da compra de votos e dessa máquina montada para manter as pessoas ignorantes, que mudou, e contra a força do povo é muito difícil. Então, assim, eu tenho muita esperança para este país. Vejo que realmente esse presidente tem os erros, como todo mundo tem, mas que ele sofre um escrutínio como eu nunca vi nenhum presidente no Brasil em toda a minha história. Eu venho para o Brasil há 30 anos que eu venho para cá, nunca vi nenhum presidente sofrer tanta avaliação diária, minuto a minuto, de cada palavra que ele diz. E vejo que realmente, assim, na balança geral, as coisas têm melhorado muito. Não foi um momento muito bom, um momento de pandemia, muita dificuldade, mas assim, acho que o ano que vem, a partir de agora é que vai realmente a coisa começar a rodar. A pandemia realmente veio atrapalhar, mas foi feito muita coisa. E, assim, o Lula é uma brincadeira, né? Assim, o fato de ele estar elegível de novo, para mim, a minha opinião pessoal é que isso é uma brincadeira de mau gosto. Mas acho que o troco vai ser dado na hora certa pelos votantes, né? Maravilha, eu concordo 100% com você, Miguel. Miguel, você que é um cidadão global, o que o mundo tem falado ao presidente Bolsonaro? Meu amigo, esse é um tema que me dá vontade de rir, porque os meios de comunicação social, eles são muito de um lado só, e tem um viés político com uma tendência política que normalmente é oposta ao Bolsonaro. Então, assim, eu me cansei, fui para Portugal no ano passado, passei um período lá de quase 3 meses com as minhas filhas, cara, e eu cansei, eu desisti de falar do Bolsonaro porque os meus amigos todos tinham uma opinião horrível do Bolsonaro, e a imagem que passa do nosso presidente lá é que é o caos aqui, que todo mundo morre na rua e que é uma loucura. Porque a televisão, que é o que controla a opinião da maioria das pessoas, passa isso. E eu perguntava a eles, onde é que você adquiriu essa informação? Quem foi que te fez ter essa opinião? E todos respondiam que a única fonte de informação que tinham era a TV estatal em Portugal. Então é muito difícil combater com uma máquina grande montada para detonar a imagem de uma pessoa. Então quando tu tem isso, fica de... Então a imagem que passa é péssima. A imagem que passa é que ele é realmente um lunático, um cara desgovernado, que não tem conhecimento e que realmente ele está deixando o Brasil na miséria. E é exatamente o oposto para as pessoas que estão mais atentas, e para os empresários, as pessoas que veem, assim, realmente ele nunca foi tão abrangente a opinião positiva das pessoas. Mas sabemos que é difícil desmontar uma máquina que foi montada durante gerações, né? Tanto de corrupção como de depredar os cofres públicos, como de
opinião, né? Então, assim, quando tu tens os meios de comunicação na tua mão, fica muito mais fácil de manipular. Então, para mim, uma resposta para concluir assim essa pergunta é que as opiniões são muito manipuladas. Isso é fato, realmente, Miguel. Eu, começo do ano passado, um pouquinho antes da pandemia, após eu me formar na universidade, eu tive a oportunidade de fazer um mochilão pela Europa e conhecer 21 países. Foi uma experiência fantástica que eu tive graças a Deus e a meus pais, que me oportunizaram esse momento. E eu fiquei muito em albergue, em hostel, e convivi com muita gente de muitos países. Aí e naquela época era o auge das queimadas na Amazônia. Sim. Aí o pessoal perguntava: Você é da onde? Do Brasil. Ele, é verdade que o seu presidente está botando fogo na floresta? Eu falei, não, né? Não, isso não é verdade. Então, realmente, a opinião não é só no Brasil. Muita gente pensa que é só a Globo que manipula, mas não, realmente, isso é uma manobra no mundo todo. E é sempre para um lado, é impressionante. Não tem o meio termo, não tem o isento, é sempre. É muito penso para o lado esquerdo E as pessoas, o que acontece hoje também, Gabriel, é que as pessoas elas consomem informação de uma forma muito superficial, né? Tu viu uma postagem de alguém que tu gosta como opinião e tu toma aquilo como verdade. Tu não te preocupa em te informar um pouco mais, não te preocupa em olhar o outro lado da moeda, outra opinião contrária, entender, fazer a tua própria avaliação como ser humano inteligente. As pessoas hoje, tal pessoa falou aquilo, vem uma notícia em qualquer no grupo do WhatsApp, tu já toma aquilo como verdade absoluta e detona aquela ou aquela pessoa. Nem para um lado, nem para o outro. Agora, assim, é preciso realmente ter um pouquinho de inteligência, né? E de bom senso para que tu também tenhas a tua própria opinião e nem tudo que aparece na TV ou nas revistas aquilo é verdade, né? Então, mas realmente é impressionante a máquina que é a comunicação social, como ela consegue destruir alguém, tanto que se fala uma mentira, ela passa a ser verdade, né? Exatamente. Miguel, eu gostaria de perguntar agora qual a sua opinião geral sobre o Brasil? Cara, eu respondo isso numa frase. Só me arrependo de não ter vindo para cá antes. Para mim, assim, eu acho que se eu tivesse chegado aqui no meu auge, de, assim, recém-formado, mais jovem, com 20 e poucos anos, que eu teria chegado mais longe, ou não, mas acredito que teria tido mais possibilidades. Cara, é o melhor país do mundo, assim, em termos de possibilidades, de oportunidades, de tamanho. Tem muito por fazer, porque não é só tu morar no melhor país do mundo, como os Estados Unidos ou outra coisa assim, já ou muitos países da Europa, está tudo feito, em que é muito mais difícil tu te destacar. Então, oportunidade de começar projetos no Brasil com pouco dinheiro, com algum conhecimento, e muitas vezes até com pouco conhecimento, não existe país como o Brasil. Porque se der certo aqui, tu está vendendo para um continente. Se der certo aqui, tu está com uma possibilidade de realmente de vender um produto ou vender um serviço, ou quer que seja, para 220 milhões de pessoas. Então, assim, é um povo fantástico, é um povo que precisa acreditar muito mais nele próprio, é um povo alegre, é um povo amigo. Existem problemas, existem, como em qualquer país do mundo, né? Existe gente morando na rua em Paris. Você tem ido a Paris ultimamente? Tem um monte de gente sem abrigo. Então, assim, não é porque o país é de primeiro mundo que ele não tem problemas. O Brasil tem os seus. Agora, em termos de oportunidade, de clima, cara, eu não conheço, não troco. Olha, eu posso dizer que eu tive Covid no ano passado, em julho, e senti aquela nostalgia daquele imigrante que se dá bem fora do país dele, cria uma família, mas perde um pouco a proximidade com a família anterior, né? Pai, mãe, que eu ainda tenho, graças a Deus, vivos, irmãos. Então eu decidi ir para Portugal em outubro do ano passado. Aqui estavam as coisas meio fechadas. Eu vou passar um tempo lá, um ano lá, colocar os meninos na escola e tal. E aí fui, me preparei, voltei para minha cidade, aluguei carro, aluguei casa. Graças a Deus que só aluguei para já com essa visão de se não desse certo. E realmente não me adaptei, né? Realmente mudei. E o fato de quando tu mora muito tempo fora, tu adquire muitos hábitos. Então, assim, essa alegria do povo, o jeito de receber, a forma como as pessoas te tratam. Então, assim, eu hoje não tenho
não tem possibilidade nenhuma de eu sair daqui ou de voltar para outro lugar, porque realmente vi que aqui é o meu lugar. E exatamente por isso, às vezes as coisas mais simples, né? A forma como as pessoas se comportam. Então, é um país, como eu disse no início, eu só tenho pena de não ter chegado antes. Sensacional, Miguel. Para a gente finalizar essa entrevista aqui, como eu falei, foi uma aula de empreendedorismo, foi realmente você contou como foi a sua chegada no Brasil, sua história de vida que é fenomenal. Então, para a gente finalizar, Miguel, a gente tradicionalmente faz o quadro Fato ou Fake, que geralmente é uma pergunta bem polêmica, que Sim, você vai ter que falar se é fato ou se é fake, primeiramente, para depois justificar, se quiser, é facultativa ou justificativa. Mas você tem que responder se é fato ou fake. sim. E realmente, a pergunta que eu vou falar para você, ela é bem polêmica, porque ela engloba uma rivalidade local. Então, claro, e é uma coisa que você trabalha. Então, você está preparado para fazer essa pergunta? Vamos lá. Fato ou fake? O açaí do Pará é melhor do que o do Amazonas? É fake, total. Acho que É os dois são fake? muito. É fake total, os dois são muito bons. E isso é um assunto que dá morte, né? Mas, mas não, cara. Tem características um pouco diferentes, mas são muito bons os dois. A Amazônia é muito rica e a gente entende porque é que muita gente quer ir para lá para se aproveitar dela. E o açaí é um produtinho maravilhoso que mudou a minha vida. E é muito bom, cara. Seja ele do Amapá, seja do Acre, seja da Amazônia do Pará, é muito bom de todo jeito. Agora tem umas características um pouco diferentes um do outro. Maravilha. Então, Miguel, muito obrigado por estar aqui durante quase uma hora e meia, numa quarta-feira que é feriado aqui no Brasil, de Tiradentes. Muito obrigado pela aula que você deu aqui para a gente. Eu confesso que eu agreguei bastante conhecimento. Eu que sonho em ser um empreendedor, Sim. tenho planos, tenho para isso, então muito obrigado. E quero deixar aqui as portas abertas do Foco no Fato para você, quando você tiver uma novidade, um fato novo, quiser, eu gostaria que você voltasse aqui para fazer outra entrevista conosco, outra live, que será maravilhoso. Tenho certeza que muita gente virá novamente para assistir. Então, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, E obrigado, Gabriel. Eu quero agradecer primeiro ao teu pai, que me fez esse convite, que eu admiro ele e, como eu já falei antes, pelo carinho que sempre e o respeito que sempre teve comigo, a sua mãe que está aqui presente, a você, que eu vejo que é um exemplo assim de filho, me espelho, tenho filhos já com 20 anos, então assim, ver como você e sua irmã se conduzem e ver o orgulho que o seu pai demonstra para vocês, isso me toca porque é uma coisa que eu vivo também hoje, a gente se preocupa com o caminho dos nossos filhos e eu vejo que o vosso está muito bem traçado. E, cara, agradecer a oportunidade de participar, sucesso para o vosso programa, sucesso para o vosso Instagram, para os vossos objetivos que sejam cada vez maiores. Pode contar comigo sempre que precisar de me convidar para alguma coisa. E, sim, como palavra final, dizer que sou muito grato ao Brasil. Hoje eu sou cidadão alagoano, recebi o título de cidadão alagoano há 2 anos atrás, de um deputado meu amigo, então isso me dá uma... que inclusivamente eu vi que ele participou aqui na live. Agradecer a franqueados meus que estiveram aqui na live, a minha esposa Lia, que também esteve ou está na live, a colaboradores meus, franqueados, outros franqueados que hoje são franqueadores que estiveram aqui, todo mundo que nos assistiu, de alguma forma, se eu puder agregar um pouquinho à vida deles ou encorajar de alguma forma, que essa é a minha missão. Então, retribuir também um pouco daquilo, cara, e dizer que não para ninguém não desistir, não desistir desse Brasilzão que é o melhor lugar do mundo, com certeza. Um abraço aí, Gabriel, para você. Sucesso. muito obrigado. Um abraço para você também. Então, até a próxima. Beleza? Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso, gente. Mais uma belíssima entrevista aqui no Foco no Fato com o Miguel Teixeira, que é um dos grandes empreendedores do Brasil.
Muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final. E quem não estiver seguindo a gente, clique em seguir. É só clicar aqui no. Tá bem aqui mais ou menos. O foco no fato vai descer a janelinha e é só seguir. Fica bem aqui no canto superior esquerdo. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Nossa próxima live eu não vou anunciar, mas eu vou deixar aqui de antemão. Vai ser com o Tio Acra, que é um dos maiores empreendedores no ramo do turismo do estado do Amazonas e do Brasil. Então, até segunda-feira para mais uma grande entrevista aqui no Foco no Fato. Boa noite a todos e bom final de feriado a todos. Até a próxima.